Você conhece esse homem? É, pessoal, esse é o nosso convidado de hoje. E hoje nós vamos descobrir se a batina do padre tem dendê ou não tem. Um salve com muita alegria, família Umbanda de Boa. Olha, chegou o sábado, o dia que a gente mais espera na semana, para a família poder se abraçar, para a gente estar junto, para trocar conhecimento, para eu poder ter conexão com vocês. E nesse momento eu peço que todo mal que eventualmente esteja com você ou sobre você, que seja quebrado e caia por terra, que você possa receber todas as bênçãos em sua vida nesse momento, que os caminhos estejam abertos, porque é assim, eu sou da família e quem é da família quer o bem de todo mundo que é da sua família. Bom, família, desde já, não deixe de deixar o like, você vai adorar o vídeo de hoje, eu tenho certeza do que eu estou falando para você, porque hoje nós temos um convidado, mas muito especial, e hoje eu quero apresentar para vocês o reverendo Padre Pedro de Paula, do Santuário Anglicano de São Jorge da Capadócia, lá de Campinas. Padre, seja muito bem-vindo. Olá, querido Pai Márcio, que bom estar com o senhor, que bom estar com toda a família Umbanda de Boa. Estamos aí. E a pergunta do senhor lá no começo, né? Se torcer minha batina, sai uns 3 litros de dendê, pai. E pessoal, para quem não acompanha, se você quer acompanhar o Padre Pedro, nas redes sociais você vai ter tudo aqui na nossa descrição do vídeo. Mas assim, o Padre Pedro ele tem uma coisa que é diferente de todos os outros padres. Ele tem uma conexão, um respeito, ele defende o respeito pelo axé, pelas regiões de matriz afro-brasileira, e assim ele faz com uma sinceridade, com amor, com um desprendimento que realmente, olha, me tocou, me chamou muito a atenção. Padre, e como é que fica essa história? Como é que o padre sabe tanto de axé, ama tanto o axé, tem essa coisa de defender o povo de axé? Como é que isso começou? De onde que vem isso, padre? Isso começou lá da infância, né? Lá da infância. A minha história, ela me joga dentro do axé. Eu sou igual um filhote de águia, empurrado para fora do ninho. A força. E sai se batendo na pedreira, né? Até aprender a voar. A minha história, meu pai e minha mãe sofreram de uma grande aventura, de amor. Ele conheceu ela na estrada, após ir para Pernambuco. Vamos para o Rio de Janeiro, já com um molequinho, pequenininho. Ele consegue um emprego num posto de gasolina, em um bairro portuário chamado Santo Cristo, ali bem na zona portuária. Já me jogaram na beira do porto para ficar bem na malandragem, né? Sabe seu Zé malandragem. Sabe malandragem. E minha mãe foi trabalhar como arrumadeira na casa dos padres. E nisso, ali o molequinho comecei a crescer dentro da igreja. Até que um dia eles resolvem se separar, cada um vai seguir sua vida. E a minha mãe pede se a governanta da casa dos padres poderia tomar conta para ela, de você, do menino. E eu fiquei aos cuidados de Dona Elza, sendo um cuidado na casa dos padres. 7 anos depois, minha mãe voltou rápido, né? 7 anos, né? Quase 7, nada. Foi 7, né? Está lá. Tinha que ser do 7, né? Tinha que ser o 7. Ela volta para buscar o menino, porque ela arrumou um casamento com um português chamado Daniel de Paula, por isso que eu tenho esse nome de Paula. Pedro de Paula. E ele me reconhece como filho, né? Tipo, não tinha DNA. Estava reconhecido, né? Sim. Me reconhece como filho dele. E eu vou morar com eles. E esse homem, ele era da Umbanda. Ele frequentava, eu digo, é o segundo terreiro de Umbanda do Rio de Janeiro, né? O primeiro seria o de Zélio, lá em São Gonçalo. Tendo Espírito Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição. E ele era lá da Praça Mauá, na rua Dom Geraldo. E ali ele tinha um preto velho, patibucho, e eu tinha um problema muito sério de pele, eu já nasci com muito sério de pele. Meu cabelo crescendo, abriam feridas. Os dentes nasciam, abriam feridas. Cortava o cabelo, abriam feridas. Então tudo abria ferida. E o preto velho começou a dizer, esse menino não dá para resolver aqui não. Acho bonito isso aí, entender a limitação do que tinha que ser feito. Entendendo essa limitação, sabendo até onde pode ir. É o bonito da Umbanda, né? A respeitabilidade. E também para encaminhar você para um caminho que realmente... O caminho certo, né? O que podia ser resolvido. Podia, né? Te salvar, que podia resolver o teu problema. E aí, com o tempo, foi passando até que comecei a frequentar um terreiro que já era de Umbanda
traçado com Angola, tá? Para poder cuidar dessas minhas situações. Depois, já nessa fase, já bem adolescente, né? Tinha quantos anos aí, padre? Uns 13 anos, né? 13 anos. Já estava com uns 13 anos já. E aí eu fui mexer na cabeça, né? Mexer no urina, porque foi descoberto que eu era filho de Oxóssi, mas uma qualidade de Oxóssi que carregava um Omulu junto. Então o problema todo estava no Omulu, né? Eu ia perguntar isso, né? Normalmente o problema de pele tá ligado ao Omulu Baloaê, né? O problema estava nisso aí. Então foi cuidado e aí, salvo, não tem mais nada. Mas aí eles se separaram. O Daniel de Paula e a sua mãe se separaram. E aí ela foi viver a vida dela e ele é dele, ele não era meu pai oficialmente, então... Não tinha obrigação nenhuma com você. Então eu voltei para onde? Para a casa dos padres. Só que eu nunca deixei de ser coroinha e tá indo no centro, né? Entendi. A coroinha de Exu, né? Coroinha de Exu. Daquela Ministério Eterno dos Milagres tem meio um negócio desse, né? Exatamente. E aí a gente começou a entender que existiam dois caminhos, mas tinha uma semente divina, aquela semente do sacerdócio. Eu nasci para ser sacerdote. Acho que se eu não fosse um sacerdote da igreja anglicana, da igreja romana, ou seria da Umbanda, do Candomblé. Eu nasci para isso. Tanto é que, na minha história, o meu sacerdócio também passou pelo lado protestante, porque a igreja anglicana tem esse viés protestante. Então, já com 14 para 15, resolvi seguir o caminho. A gente ia para seminário, para aprender. Né? A vida segue. Eu sempre com muita espiritualidade aflorada, de audição, visão. Existe uma mediunidade muito forte no padre. Incítrica, agarrada, né? Não tem como você... Não tem como você parar. Não tem como tirar, né? É igual aquele remédio que serve para febre, para dor, né? Dor no pé, dor de barriga, dor de cabeça. Para não dizer o nome, tem 3 cores, né? Uhum. Como é que você separa o antitérmico do antigripal? Não tem como. Se separar, vai esfacelar, né? Exatamente. Então não tem como separar, tá ali, aí tudo agarradinho. Mas só que chegou um momento em que eu vi que o caminho não era aquele. Isso lembrando que o senhor estava seguindo o seminário católico romano, apostólico romano. Isso, mas não era o meu caminho. Havia coisas que eu discordava e eu sempre quis mais, conhecer mais, buscar mais. Tanto é que as coisas que eu faço e falo hoje são bem, na controvérsia, são bem diferentes, né? Entendi que eu sou a antítese dos padres, né? Até dos anglicanos. E padre, então daí você chegou no anglicanismo, como é que isso aconteceu? Então, ao sair, ao não querer seguir o caminho católico, a gente vai viver a vida, né? Vai viver a vida. Tanto que existem amores e desamores, encontros e desencontros, né? A gente começa a caminhar. Tanto que eu tenho um filho hoje de 30 anos, de um relacionamento que eu tive nesse tempo fora. Inclusive, ele é sacerdote de alta magia. Já nasceu com a veia sacerdotal. Também, né? E seguindo a raiz do pai, né? E filho de Oxóssi. Também. Herdou tudo, né? Mas eu fui seguir minha vida. Até que conheci o anglicanismo na vertente protestante. Eu sou muito ligado nessa questão do calvinismo. Sim. Eu acredito que salvação não se perde. Era uma das questões que eu achava, por que hoje a pessoa está mal e confessa para ficar bem de novo? Que negócio, por que tem que ter confissão? Realmente é um sacramento da Igreja Católica, do qual eu sempre tive minhas dúvidas, porque confessar, você confessa com seus guias, você confessa com Deus, você confessa com o seu orixá, sei lá. E a gente sabe que a confissão foi criada naquele tempo em que você contava o que fazia de errado, que não era errado, e depois a própria igreja te cobrava. Se aproveitava disso. Pelas indulgências, para te perdoar, né? Para você pagar o perdão, né? Então, é um negócio que nunca bateu muito comigo, né? Aí eu encontrei esse caminho de que a salvação, ela foi dada por Cristo na cruz do Calvário a todo mundo. A Bíblia fala que houve um rasgar do escrito de dívida, havia uma promissória assinada do ser humano com Deus, sempre devendo. E ela foi rasgada por Cristo, quando Ele encravou todos os nossos erros na cruz. Então não tem mais porque eu ficar pedindo perdão. O tempo todo, ou criando situação para alguém tomar alguma coisa de mim, né? E outra, se o Cristo ensina que nós podemos entrar no nosso quarto, fechar a porta do quarto Sim. e conversar com o Pai que tudo sabe, Ele já viu o que eu fiz, Ele já viu o que pode ser errado ou não, qual é a falha de comportamento que eu posso ter tido, e já me perdoou. O que eu fiz, o que eu faço, o que eu vou fazer, já foi levado por Cristo na cruz. Sim. Você imagina, pai, se Deus tem um departamento no céu, só para apagar o nome do povo do livro da vida, e você escrever de novo, não dá
falta do que fazer, Imagina gente. o tamanho do livro também, né? É muita falta do que fazer. O camarada vai, comete um erro, apaga. Daqui a pouco ele pede, escreve. Será que hoje não tem mais o que fazer? Agora tem uma coisa interessante, né, padre? Dá para perceber já que o padre ele já tem um olhar, uma visão diferente. Eu não diria que é ruim, não, é muito bom. Ele enxerga as coisas de uma forma muito simples e fala de uma forma muito popular, de uma forma que todo mundo pode entender. Mas eu acho que o anglicanismo, lembrando, pessoal, ele tem um viés católico e um viés protestante. Isso, tanto que a saudosa Rainha Elizabeth, ela seguia a linha anglo-católica. Sim. Porque o anglicanismo, ele tem uma linha totalmente protestante, que é chamada de Low Church, né, Igreja Baixa. Uma linha totalmente católica, que é a High Church, né? Sim. Então seria a Igreja Alta. E essa via média, que é o anglo-catolicismo, que você tem uma tradição católica, a liturgia católica, uma pregação mais protestante. É como acontece nos filmes que a gente vê na sessão da tarde, né? Aquelas igrejas em que tem sempre uma cruz celta, né? Como essa daqui na parede. Exato. Um reverendo vestido de padre, mas que tem família. Que padre é esse que é casado? Nos Estados Unidos é chamada de igreja episcopal, Exato. que é o braço do anglicanismo nos Estados Unidos. Sim. Então, ali ela é muito protestante nos cânticos, nos coros, nas orações, na pregação, porém católica nos sacramentos, na Eucaristia, que é a base de tudo, o centro da Eucaristia, Cristo presente no corpo e no sangue. Dá para perceber que a igreja anglicana já tem por si só uma abertura maior, já que ela encampa duas grandes doutrinas que têm suas diferenças, né, padre? Sim. Você acha que essa abertura, essa liberdade facilitou a sua vida, vamos dizer assim? Acredito que sim, mas como eu falei, eu fui empurrado, né? Eu fui empurrado do penhasco abaixo. Vai que o caminho é esse. Ao encontrar um amigo que disse: ó, Pedro, eu estou na igreja anglicana. Ah, mas você virou crente? Foi a minha pergunta na hora. Você agora é crente? Ele falou assim: crente eu sempre fui, você não crê em Deus? Eu falei: então, nós somos protestantes, porque há uma diferença muito grande entre protestante e ser evangélico, seria assim, né? E qual foi o protestantismo? Lutero criou a igreja? Não. A igreja luterana veio depois. Exato. Lutero ele só protestou, ele lançou as suas teses protestando contra atitudes do catolicismo, do papado, naquele tempo, que era complicado. Sim, bem difícil. Então ele foi e fez o seu protesto, mas não criou a igreja. Então o protestantismo é você protestar contra algumas coisas e ter um caminho diferente. Porém, hoje em dia nós vemos que existem várias ramificações. Quando ele falou assim: não, eu não sou crente, eu sou protestante. Eu falei assim: mas e aí? Mas eu também acredito na Eucaristia. Gente, como? A história da igreja já falava sobre isso. E a história, no geral, já fala sobre isso. Qualquer criança, acredito que ainda sentando nas cadeiras escolares, vão ver os livros acadêmicos que falam sobre a história da criação da igreja anglicana. Como o senhor falou, consegue abraçar dois pontos. Doutrinas diferentes, né? Só que aí entra um outro viés, que é a questão da criação da igreja por causa do divórcio do rei. Já começa por uma coisa diferente, vamos dizer assim. Outro dia, um amigo meu, padre Caco, ele falava assim, ele é um personagem muito folclórico dentro da internet, respondendo perguntas, ele falou assim: ó, padre Pedro, para ser anglicano, o maior sacramento é divorciar. Cada história de Henrique VIII, que rompe com a igreja. Que é a história que os livros escolares relatam. Sendo que há histórias muito mais antigas e lindas em relação a isso. Exato. Só que aí, por eu ter escutado essa pregação bem calvinista, de um Deus que ama sem reservas, de um Deus que escolheu simplesmente porque escolheu e acabou, ama o ser humano. Deus sempre quis ser amigo do ser humano. Tem. Ele sempre quis ser amigo do ser humano. O problema é que o ser humano não quis ser amigo dele. A espiritualidade, ela sempre, em todo o tempo, ela se abriu, ela foi acessível ao ser humano. E o ser humano não consegue entender essa acessibilidade. Então, Deus vai e faz acho que o maior milagre de Deus. Ah, mas a criação do universo, eu até acredito, sim, maravilhoso. Mas o maior milagre foi Deus se materializar como ser humano. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Sim. Aí a gente tem mais algumas citações, aí fala assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Deus quis experimentar desse nascer do ventre, Ele quis experimentar de passar 9 meses acoplado na barriguinha da mãe, sendo alimentado pelo cordão umbilical. Ele quis experimentar disso, e nasce, vira homem.
para que ele conhecesse o porquê que o homem não consegue ser amigo dele. O próprio Deus encarnado. Vocês entendem, Pedro, por que eu falo que é importante essa visão, esse olhar diferente sobre o mesmo tema? Eu percebi muito, tudo que eu vi do padre, essa coisa de enxergar o detalhe, que às vezes não é nada novo, ele sempre esteve ali. É só você olhar de uma forma diferente, né, padre? Isso deixa claro pra gente o quê? Ele não é um padre de fachada, essa aqui não é uma batina de mentira, ele é padre de verdade. E nem padre de festa junina. Nem padre de festa. Não, já me chamaram também. É padre de festa junina, vai ter quantos tem? Montão? Mas, pai Márcio, antes de eu terminar, eu vou contar uma história. Eu tenho um trauma com isso, pai Márcio. Por quê? Porque quando eu era criança, eu nunca dancei com uma menina na quadrilha. Como assim? Nunca dancei quadrilha de festa junina com a menina. Todo ano eu era o padre. Meu Deus. E se eu falar pra você que eu não fui o padre, mas eu fui o auxiliar do padre, Mas você dançava com a menina lá? Dancei com menina. Não dançava nada. Eu ficava fazendo palhaçada no meio da roda. Olha o que deu. Mas o que é importante? Ele é um padre de verdade. E foi importante em tudo que ele falou até agora, para você entender que para você não misturar os canais. Veja bem, nós temos aqui um ser humano que ele teve a sua infância e adolescência vivendo com padres, convivendo com padres católicos romanos, no caso, apostólicos romanos, e que depois tentou o caminho da Igreja Apostólica Romana. Ele viu que não era para ele, buscou e encontrou o caminho da Igreja Anglicana, que é uma igreja mais aberta, porque esse mesmo ser humano tem o axé com ele. Já tinha tido experiência na Umbanda, já tinha feito ori no Candomblé de Angola, e tem uma mediunidade latente, como a gente está falando aqui, que é um dom que não dá para separar. E agora vem a pergunta, né, padre? Primeiro de tudo, como é que o senhor consegue? Claro, o senhor adotou claramente o caminho da Igreja Anglicana, o caminho de ser um padre, mas ao mesmo tempo tem esse axé dentro de você. Existe conflito dentro do senhor? Não existe? Dentro de mim? É. Nada, eu sou muito bem resolvido. Resolvidíssimo. Eu quero que o pessoal entenda. Eu sei quem sou, sei de onde vim e sei para onde vou. E sei o que vou carregar quando daqui sair para o outro lugar. Você crê em reencarnação? Eu não prego reencarnação. Mas eu prego uma coisa, que é coisa da minha cabeça, que eu sou doido mesmo, né? Que chama-se encarnação continuada. Tudo que eu tenho aqui eu vou levar para algum lugar. Se existe vida eterna, essa vida não acaba, ela me acompanha. Sim. Então, tudo que eu tenho aqui eu levo para algum lugar. E tudo que eu tenho hoje é herdado dessa continuidade de vida de onde eu vim. Entendi. Mas você vai reencarnar assim? Eu sei que eu não acabo após a morte. Pelo contrário, aí eu começo. Na realidade, então, quem sabe o termo encarnação ou reencarnação será muito pesado, padre. De repente ele pode falar as várias experiências da mesma vida. Por isso que eu criei esse termo e falo disso abertamente na igreja, que nós temos uma encarnação continuada e vamos continuar vivos. Continuar vivos. E pessoal, para quem procurar o trabalho do padre, você vai ver que o padre ele tem muito contato, ele conversa, tem muito material dele, de lives que ele faz com o pessoal do axé. Inclusive você criou uma hashtag, né, padre? A hashtag axéfobia não. Axéfobia. Axéfobia. O que é axéfobia? Aquelas pessoas que não entendem, criticam, falam mal do axé e do povo de axé, sem sequer ter nenhum entendimento daquilo ali, né, padre? Simplesmente porque falou, é ruim, então é ruim. E ele fala um negócio muito interessante, que ele fala assim, o respeito vem antes da tolerância, né? É só pegar o dicionário. O R está antes do T. Tá antes do T, né? Então, se você quer tolerar, primeiro respeita. Exato. Porque você nunca vai chegar no tolerar se você não passar pelo respeito. É questão de dicionário. E aí o padre, ele foi em muitas atividades, né, padre? O senhor esteve muito junto do povo de axé nesses últimos tempos, né, padre? A aproximação... Inclusive o povo do axé está com o senhor, né? Tem as duas coisas, né? Acho que virou uma coisa só, né? Sim. Virou uma coisa só. Por quê? O povo do axé é um povo que eu amo demais. Não é demagogia, nem questão política, nem questão partidária. Eu tenho uma ordem para fazer isso. Porque antes de chegar em Campinas, eu já trabalhava com as minorias. Eu sempre trabalhei lá de minorias. Importante o senhor falar disso. Sempre. Sempre trabalhei, porque se há alguém perseguido, é alguém que precisa de defesa. Sim. Então, independente de qual linha religiosa, qual a orientação sexual, qual o caminho, é para defesa. Então, nos anos 2000, eu, já como reverendo, eu defendia o povo
que era o mais perseguido na época dos anos 2000, era o pessoal, os evangélicos. O pessoal falava, é igrejinha de porta de garagem, é igrejinha de boteco, né? Onde fechava o negócio, abria na igreja. E havia muita perseguição. E eu no Rio de Janeiro trabalhava em favor sempre dessa diversidade. E lutei em favor deles. Hoje em dia, infelizmente, resolveram virar o canhão. O jogo virou, né? Tanto que quando eu fui secretário municipal em São Gonçalo, na gestão de uma prefeita que era evangélica, eu lutei muito do lado dos evangélicos, mas também lutei ao lado do povo da gente. Tinha amigos, o saudoso pai Bira do Muluca, tinha um tranca-rua que quando eu chegava, eu falava assim, chegou o padre, chegou o reverendo, chegou o... Então, é muito meu amigo. A mãe Dora de Ançã, que tem um terreiro Santa Bárbara, no bairro do Gradim, em São Gonçalo, uma mulher guerreira, lutadora, defensora da Umbanda de Zélio. Eu digo Umbanda de Zélio porque, historicamente, nós conhecemos como inicial. Quando, nos anos 2000, o terreiro de Zélio, lá em bairro de Neves, ia ser derrubado, nós lutamos, buscamos ali para que não acontecesse, na época não aconteceu, mas depois... Para ver uma proteção. E a mãe Dora, inclusive, foi quem foi para frente das câmeras de televisão, e eu nos bastidores, e ela lutando ali, lutando para que não acontecesse, a gente falando para os evangélicos, para que houvesse um apoio, para que não houvesse perseguição, sempre batalhando em favor. Quando venho para Campinas, só para não esquecer, nesta época, eu tenho contato com o meu atual bispo, que é Dom Lucas Macieira, um bispo anglo-católico ligado à Anglican Free Communion International, que é a Comunhão Anglicana Livre Internacional, e ele me convida para o retiro espiritual chamado Concílio de Cristandade, que até a Igreja Romana também faz, né? E nesse concílio eu recebo o impacto da palavra de Deus quando fala só, lembra-te depois de onde você caiu, se arrepende e volta à prática das primeiras obras. Eu entendi que as primeiras obras eram voltar o caminho. Aonde eu fui colocado pela espiritualidade, quando era criança lá, e conversando com ele, ele falou assim, olha, reverendo, se o senhor quiser, o senhor caminha com a gente. O senhor refaz seu caminho, o senhor já tem seus estudos, refaz seu caminho no serviço da igreja como católico. E eu aceitei. Como anglo-católico, só para deixar claro. É como mostra bem o pai Oxóssi, retesar a flecha para poder, para poder, o arco... Um passo para trás para mandar para frente. E assim foi feito. Eu aceitei receber a ordenação diaconal, depois a presbiteral, que essa é a sequência da cristandade católica, né? Diaconato, presbiterato e episcopado. Esse eu não quero ser, não, pelo amor de Deus. Até porque se eu virar bispo um dia, acabou os bispos, né? Que são babagunceiros que eu. Por isso que eu hoje tenho essas duas nomenclaturas, né? Reverendo, padre. Porque recebi as duas ordenações. Eu tenho as duas ordenações. E aí, nessa situação, venho para São Paulo. Vou para a cidade de Cosmópolis primeiro e depois para Campinas. E em Campinas, eu cheguei por volta de 2013 para 2014. Você começou um trabalho do zero em Campinas, padre? Do zero. Não tinha nada lá. Um salão de festas, onde uma pessoa me ajudava, eu alugava o salão de festas o dia todo, manhã, tarde e noite. E a igreja era na mala. Uma mala de viagem. Dentro da mala tinha cálice, tinha patena, tinha as partículas para serem consagradas, a hóstia, tinha toalha, tinha um ferro para poder passar, né? Tinha a Bíblia para leitura. Você era um padre peregrino, então. A minha igreja ia na mala, eu puxando o carro assim, eu vou celebrar agora, eu vou celebrar a missa. Montava lá, 1, 2, 3 pessoas assistiam a celebração, até que a coisa foi caminhando. E nisso eu encontrei amigos do Axé, que eu fui me aproximando. Antes a igreja tinha uma outra devoção, até que nós lutamos para que nosso bispo aceitasse a devoção a São Jorge. Eu sou devoto desde molequinho. E quando começou a devoção a São Jorge, o povo do Axé começou a ir na igreja. E aí foi meu problema. Aí que o negócio pegou pro meu lado. Aí, macho, pai baixo. O negócio pegou, mas era pouco, eram 3, 4 amigos do Axé que iam lá me visitar, assistir. Mas eu tinha acesso muito grande. Aí quando chegou em janeiro de 2020, eu tive um grande problema. Por quê? Eu passei um ano proibido de entrar na igreja que eu sou sacerdote. A igreja que você criou, você foi proibido de entrar na igreja. Porque, por eu não ser ditador, e a igreja anglicana ter esse entendimento de conselho paroquial, resolve tudo, há um consenso para se resolverem as coisas, eu não dito regras. Havia uma direção antiga do conselho paroquial que não aceitava.
Esse seu contato com o povo de axé. E também com o povo LGBT. Não aceitavam. Mas era mais do axé. Não aceitavam. Então eu acabei sendo proibido de entrar na igreja. Quem que te proibiu? A presidente do conselho. A presidente do conselho te proibiu de entrar na igreja que você fundou. Brincadeira aí. A ponto de, em discussões acaloradas, ela da parte dizendo que agredia com palavras. Não, só querendo mostrar o que estava acontecendo. Tendo até medida protetiva de não passar na calçada da igreja. Você está de brincadeira. Eu estou dizendo. Eles levaram a esse nível. Chegou a esse nível. E um pensamento totalmente anti-anglicano, né? Porque a igreja ela é muito aberta. E eu passei um ano celebrando em um salão de festas numa rua ao lado. E como eu não estava lá, o povo também não ia. Então a igreja passou um ano fechada. Uns preconceitos bem bobos, coisa de mano encarnado, vai de carne. E eu fui guardando muita mágoa, eu fui guardando rancor por aquela situação, não aceitava, eu ficava indignado. Aí a cabeça começa, né? Quando chega em janeiro de 2020, isso culmina na minha saúde. O psicossomático, né, começa a o emocional abalando o corpo físico. Então eu tive, no início de 2020, logo em janeiro, antes da doença do mundo, eu tive uma parada cardíaca. Interna, volto para casa, chegando em casa, vai tomar uma sopinha, pá, a boca vai se entortar, estava tendo um AVC. Tive o primeiro AVC. Depois, um segundo AVC, isquêmico. Aí volta para casa, isso o mês inteiro, interna, volta. Hospital, para casa, para hospital. A minha vida era hospital, não podia ter missa, né? E aí, no finalzinho de janeiro, eu tenho uma hipotassemia. Tudo que eu tinha dentro de mim resolveu sair de uma vez só. Eu fui encontrado banhado em sujeira. E eu saio, sou levado em coma, em pré-coma, chego no hospital, eu entro em coma. Foram 5 dias de coma, que para mim foi uma eternidade, né? Claro. E aí começa a história. A história fica bonita. A encarnação continuada foi provada, né? Eu chego num lugar que é uma prisão. Você chega na prisão ou você estava preso? Eu cheguei em uma prisão, nesse coma. Aquela história de viagem, tudo existe. Eu tinha minhas dúvidas, mas depois passei a acreditar. Porque eu lembro que eu estava no hospital, eu passo por uma porta, quando eu passo por essa porta eu estou na prisão. E uma prisão assim de concreto, inacabado. Era meio moderna e ao mesmo tempo antiga, tipo as masmorras dos castelos. E tinha muito lodo nas paredes. E tinha um ser que tomava conta desse lugar. Ele parecia o predador. Entendi. Feio que dá. Feio, aquele negócio pendurado, mas não tinha fogo, não era inferno, eu estava no canto. E eu falava assim, o que eu estou fazendo aqui? Você está preso. Eu falei, como é que eu estou preso? Você sabe quem eu sou? Eu sou padre. Você sabe o que você está falando? Eu sou padre, eu sou padre. Ué, você está preso. Você está preso, aqui você não sai mais. Mas como é que eu não saio? E por que eu estou preso? Porque você está preso por você mesmo. Mas como é que você está preso? Mas era a mágoa e o rancor da situação. A minha prisão era essa. A prisão que você mesmo construiu? Eu mesmo construí. E eu falei, quando é que eu saio daqui? Você não sai daqui. E na prisão que eu mesmo tinha construído para mim mesmo, porque eu estava preso nessa mágoa, nesse ódio, nesse rancor. E tinha uma gritaria, pai Márcio, uma gritaria do lado de fora. Tipo uma manifestação, um protesto. E eu perguntava, mas que barulho é esse aí fora? E esse ser dizia, é o povo querendo tirar você daqui. Mas que povo? Tem povo da sua igreja e tem povo do axé. Tem povo da Umbanda, do Candomblé. Tem gente fazendo pedidos, obrigações. Ninguém tira você daqui, Tanto é que hoje em dia, quando eu vou a alguma gira que tem lá o eixo do lodo, eu já fico olhando pra cadeia e falo assim, eu te conheço, hein? Eu já vi você. Já te vi em algum lugar. Tem uma coisa pra acertar uma conta dos dois aí. Ai, padre. Mas é sério, eu sou bem cismado com ele, pessoal. Você não sai daqui nunca. Você não vai sair daqui. E nisso passaram os 5 dias. Pra mim, uma eternidade, porque meu cabelo cresceu, tava parecendo até o Globetrotter, né? Até barba, coisa que eu não tinha nascido, né? Tava feio lá. Eram celas individuais. Cama de concreto, chão assim, com muito lodo, muito limo. E eu lembro que quando
um certo dia, aí eu entendi porque Cristo falava que um dia para Deus é como 1000 anos, nesses não sei quantos 1000 anos que eu estava lá dentro, uma luz começa a descer pela escada de pedra e todo mundo corre para a grade para ver. E eu também corri, né? Vai ver o que ia acontecer. Nisso eu só via da coxa, do saiote para baixo, aquela sandália amarrada, tipo romana, trançada, e todo mundo parado na grade. E ele falava assim: solta ele. Ele falou assim: não vou soltar. Solta ele. Não, eu não posso soltar. Ele está preso por ele mesmo. Solta ele. Eu falei: não pode. Então, se você não solta, eu vou soltar. Aí aquele ser vem até a mim. Eu não vi o rosto, porque eu só via do saiote para baixo. Ele falou assim: eu sou Miguel. Você vai voltar. E você vai defender esse povo que está pedindo por você. Sua missão é lutar por esse povo que está gritando por você lá fora. Isso aí começa, ele puxa a grade. Quando ele puxa a grade, eu abro o olho. Nisso que eu abro o olho, eu tinha acabado de falecer. Quando ele vai lá, tanto falar só: padre, não volta mais. Então você ficou 5 dias em coma, em algum momento você morreu, teve uma parada cardíaca mesmo. E aí foi quando, nessa hora, que São Miguel foi até mim. E quando ele chega lá, e ele abre a grade, eu abro o olho. No que eu abro o olho... Com a consciência de tudo que havia acontecido ali. Mas eu ainda estava com coisas presas em mim ainda, eu saio puxando tudo. E aí começa a cena, né? Eu saio correndo pelado dentro do hospital, correndo na porta da saída, né? Imagina se tivesse gravado isso, que coisa linda, quer dizer... E eu... Porque eu queria estar naquele lugar, né? Eu só achei o banheiro, entrei no banheiro, tiveram que arrombar o banheiro para eu poder tirar. Porque eu não queria sair. Só que um grande detalhe, enquanto isso estava acontecendo, a pessoa que havia me proibido 1 ano de entrar na igreja estava na porta esperando para me visitar, para nós nos perdoarmos. Foi a chance de Miguel. Aí não deixaram que eu me visitasse, porque arrombaram a porta do banheiro, me amarraram na cama, porque eu estava muito louco, né? Também, depois de tudo que eu vivi, né? Nossa. No dia seguinte ela voltou lá, levou a Eucaristia para mim. Postas que estavam mais de 1 ano dentro do sacrário, levou para mim, para que eu pudesse comungar. Eu fiquei mais uns 2, 3 dias no hospital, e no dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, eu sou devolvido, eu saio, e ela está na porta do hospital me esperando, ela me pega e me conduz até a casa paroquial, onde eu estou até hoje. E Iemanjá é a dona da vida, né? A provedora da vida, dando uma nova vida para você aí, padre. Eu tenho uma gratidão muito grande. Engraçado que isso aconteceu antes do Covid, né, padre? Janeiro de 2020. O Covid estourou no Brasil em março. Quando estourou, eu já estava de alta. Não, trancado no quarto, porque os médicos falaram: é bom você ficar de isolamento, né? Tomando a medicação. Eu nem senti muito isolamento, porque eu já estava isolado, né? A única coisa que eu acho que eu fiz de errado em tudo isso foi que eu atrapalhei o velório. Ia ser muito bonito. O bispo já viria, essa é uma coisa assim, sabe? Aquele velório, o povo do axé ia, né? Ia ser um negócio bonito, mas... Quer fazer uma xexê com o senhor lá? Mas eu frustrei o velório, né? Ainda bem, padre. Ainda bem que o senhor frustrou o velório. E aí o senhor recebe, então, essa missão de São Miguel Arcanjo, do Arcanjo Miguel, para defender o povo do axé e todas as pessoas que estavam pedindo pelo senhor. Aí depois eu soube que teve pessoas fazendo obrigações, fazendo oferendas. Para a sua recuperação. Para a minha recuperação. Terreiros em que Sete Cruzilhadas recebeu muitas oferendas. E o mais interessante de tudo isso, antes de eu passar por tudo isso, era final de dezembro, uma amiga falou assim: vou te levar num terreiro. Ela teve um amigo. Vou te levar para você conversar lá com ele, porque eu estava meio com a minha cabeça voada. E aí, chegando lá, o Exu Sete Cruzilhadas pega ele. Aí fala assim: eu vim recomendado, porque tem algo para te pagar lá de trás. A história no terreiro de Zélio, que foi o caboclo Sete Cruzilhadas, que na mesma linha, né? Aí eu conversei com ele e falei assim: me dá 14 dias para começar a resolver tudo. No 15º dia eu tenho uma parada cardíaca.
Se é outro, fala assim, mas que eixo é esse que promete resolver e eu fico doente? Mas se não fosse a parada cardíaca, se não fosse os AVCs, se não fosse a doença, não havia tido a reaproximação. Não teria reaproximação, não teria perdão? Eu não estava de volta. Você não estaria trabalhando tão firmemente quanto o senhor está trabalhando hoje, né, padre? E, padre, eu fico impressionado com como o povo do axé gosta do senhor. Eu fui uma pessoa que eu fiquei muito surpreso. Eu conheci o trabalho do padre Pedro por causa de uma escultura de Ogum, né? Uma escultura de São Jorge, aliás, que ele é do santuário de São Jorge da Capadócia. Recebeu uma escultura de Ogum, ele apresenta. Mas na verdade é de Ogum mesmo, né? Padre, eu tô falando, tô passando um pano pro senhor aqui, padre. Eu acabei de sujar de novo. Mas ele recebeu, acho que um filho querido recebeu uma graça de São Jorge, né? E doou uma escultura linda. Eu vi ele lindo e eu achei interessante. Falei, como que um padre, ele com a espada na mão, mostrando aquelas coisas. Eu fiquei realmente muito, primeiro, assustado, segundo, curioso, terceiro, deixa eu saber quem é esse homem. E a conclusão dessa história é que eu fiquei muito impressionado com essa sinceridade, né, padre? Essa sinceridade de realmente trabalhar forte pelas minorias, né, padre? O que acontece ali? Já tem recebido até críticas, e por incrível que pareça, do povo do axé, em ter aquela escultura ali. Porque o Rodrigo Ferros foi o rapaz que doou. O Rodrigo Bergamini, que é o Rodrigo Ferros, ele tem um trabalho de ferramentas, ele faz... Ele é um ferramenteiro. Ele é o maior ferramenteiro do Brasil, de todos os lugares buscam com ele fazer ferramentas. E ele pediu uma graça para Ogum e disse que daria uma lembrança para o Santuário de São Jorge. Se eu aceitaria, eu falei, claro que aceita, por que não aceitaria? Ele alcançou a graça e um dia ele falou assim, estou levando aí o presente. Eu já tinha um espaço lá, que eu já tinha um brasão iluminado, dois postes de luz. Eu vi antes da escultura. Já existia aquele lugar. Então, parece que foi feito para aquele lugar. Exato. Ele me chega com aquilo que é um assentamento. Se tratado como tal, seria um assentamento. É um assentamento. Mas só que não recebeu nenhuma ritualística, não recebeu nenhum tipo de alimento, Por isso que eu tratamento, falei, né? se tivesse tratado como tal, seria um assentamento. E coloquei ali, por que eu falo que é para algum? Porque se você olhar ali, entre tudo que tem ali que lembra São Jorge, né? As espadas, lanças, mas tem também coisas, ferraduras. Mas aí vem o trilho do trem, que é de Ogum, aí vem a roda, que é da estrada. E um capacete que foi feito, que é colocado no meio, né? Muito bonito, que foi feito com um extintor de incêndio de carro, que é vermelho e azul. Eu falei assim, isso aqui é de choro aqui. E ele falou assim, Roberto, estou dando para o santuário. Eu falei, tudo bem. E eu tenho uma alegria, muita alegria. E eu não escondo. Foi uma homenagem para Ogum dada ao santuário. Eu vou jogar fora? De jeito nenhum. Mesmo porque é uma obra belíssima, gente. É uma obra belíssima. Muito bem feito, né? Muito. Ele me falou, tudo que move o mundo está ali. Sim. Parte de carro, parte de caminhão, de cavalo, correntes, trilhos. Está tudo ali. Então, e eu peço que tudo que move o mundo, né, também dali mexa com as pessoas que precisam ali. Só que eu falo sempre, ali tem proteção. O que for bom, botar para dentro, o que não for, deixa lá fora. Perfeito, que Ogum, né? O nosso São Jorge passa ali o filtro na porta. É bom botar para dentro, não é bom, deixa lá fora. E, padre, eu imagino, o senhor já falou que o senhor recebeu muita crítica do pessoal de dentro da igreja. Dentro da igreja nem tanto. Quer dizer, os que vão ali. Dentro do conselho. Isso, mas ela mesmo pediu renúncia após a situação, então agora tem um novo conselho paroquial, um conselho muito mais interagindo comigo no pensamento. Não digo nem tolerante, eles amam, né? Amam o povo do axé, eles amam. Porque as ovelhas são a cara do pastor. Exato. As pessoas que caminham comigo, não adianta. O Hélio Couto, ele fala um negócio interessante, né? Que os iguais se atraem. E se você não vibra na mesma energia que eu vibro, mas será você não consegue do meu lado, Mas eu acho que o senhor também não atende uma população, padre, muito interessante, que é muito a cara do Brasil, que acontecia muito nos anos 70, no começo dos anos 80, do pessoal que ia na missa e também ia tomar seu passe no terreiro. É o católico apostólico baiano, né? Ele tem umas nomenclaturas, gente. Mas isso é a cara do Brasil. Ele ia na sua missa de domingo, mas na sexta-feira ele estava lá, né?
É verdade, né? Isso era uma coisa muito brasileira, era muito comum. Eu lembro que isso era comum para muita gente. É verdade, é verdade. De repente, tem uma população... Esse bairro que eu cresci, o bairro de Santo Cristo, quem morava nesse bairro era a dona Cacilda, do Sete da Lira. Cacilda de Assis. Ela morava lá em Santo Cristo, lá, eu conheço a dona Cacilda, eu sou do lugar ali, o povo que ia pra igreja, ia pra Corimba, né? Exato. Falando em Corimba, pessoal, o padre toca um tambor, coisa fina. Procura no Instagram dele, você vai encontrar o vídeo do padre batendo tambor. O padre curimbano lá. Eu agora não posso lugar mais nenhum que tem que bater tambor. E vários jogando, falam assim, vamos dar um troféu pro padre de jogando anos. Mas eu sou padre, né? Olha, padre, eu vou falar para você. Eu acho que a gente tem muito a aprender com a sua alegria, com a sua simplicidade. Eu acho que a gente tem que aproveitar. Eu falei no começo do vídeo, vou falar novamente para você relembrar. Essa coisa desse desprendimento, dessa coisa de respeitar até mesmo o dom mediúnico recebido por Deus que ele tem, dessa mediunidade latente, que ele, mesmo na igreja anglicana, ele conseguiu encontrar um caminho para essa mediunidade. Eu acho isso maravilhoso. Tá? Ele não é aquela pessoa, ele não renegou essa mediunidade. Não, Deus me deu, eu vou usar isso como uma ferramenta, né, padre? De alguma forma, vou usar a ferramenta que Deus me deu para fazer a obra dele. Para ser médico, você não precisa só o médico que incorpora. A minha mediunidade, ela está sendo mostrada a todos através desse símbolo que o grande mestre Francisco ensinou. Exatamente. De ser um instrumento da paz. Onde houver ódio, levar amor, onde houver ofensa, levar perdão, discórdia, a união, dúvida, levar a fé, erro, a verdade. Isso é a mediunidade. Essa é a mediunidade. Então eu vivo, estou muito em casa aqui, porque não fui franciscano, não fui frei, mas vivo essa vida de Francisco assim. E o padre tem um programa na rádio, né, padre? Pode, padre. Mas esse programa... Pessoal, depois ele vai falar pra gente, entende? Quem é de Campinas e região. Qual a rádio, padre? Rádio Sindical FM, mas pega no mundo todo. Através do aplicativo, né? Aplicativo Sindical FM. Você bota lá, Rádio Sindical FM, o mundo inteiro escuta. Qual que é o dia e horário do seu programa, Toda padre? segunda e quarta-feira, das 13 às 14. É o dia que treme as estruturas da rádio. E o programa Pode Padre é um negócio muito interessante, porque, claro, da mesma forma que nós aqui no Band de Boa temos o Plantão Tira Dúvidas, o nosso PTD, que as pessoas mandam pergunta e eu respondo aqui, lá no Padre a ideia é mesmo, as pessoas mandam pergunta e falam, pode, Padre? Né? O seu é Plantão PTD, Plantão Tira Dúvidas. O meu é Plantão PAE, uma encrenca. Mas toda vez eu não posso, padre, a gente não pode encerrar se o senhor não falar rapidamente disso aqui para nós. O padre teve um programa referente sobre o ebó na Bíblia. Isso deu uma encrenca. Eu não falo, eu tenho que ter segurança da porta da rádio quando eu sair, porque tá ficando difícil, tá ficando complicado, né? O ebó na Bíblia, não é que tem um ebó na Bíblia. Como a gente está falando para um bandista, as pessoas, para esclarecer, o ebó é uma oferenda que você faz para o orixá. Ou tanto, um ebó pode ser um ebó de limpeza, como um ebó de oferenda, né? Exatamente. Só que eu falei do ebó, só que não é só um ebó, pai. Logo que prossegue a leitura, mostra também uma feitura de santo. Então explique onde é que está na Bíblia, explica para a gente. Livro de Levítico, no capítulo 14. Levítico 14. Então, narra. Fala que eu não vou saber narrar tudo, porque é imenso, né? Mas só a ideia, geral. Mas fala sobre a cura do leproso. Qual é a oferenda que tem que ser dada quando o leproso é curado? Que era uma coisa difícil, né? Até hoje em dia não se deve falar leproso, porque é politicamente incorreto, rancênico, né? Quando a ranceníase, mas que era lepra, né? Era curada, qual era o tipo de oferenda que tinha que se dar, né? Então, pegava-se o ex-leproso, né? Levava na beira de um rio, com 2 potes de barro, enchia os 2 potes de barro com a água do rio, pegava 2 pombas, pegava um molho de isopo, porque isopo você junta várias plantas para fazer, né? Tipo um asperge. Aquilo que nós usamos quando aspergimos da cabeça, chama isopo também, né? Na linguagem mais popular. Pau de cedro e um pano carmesim, pano vermelho. Você pegava lá, passava, guardava o pombinho, um pombinho, outro você degolava o pombinho na água, né? Aí jogava dentro da água o pombinho, o sangue do pombinho, o pau de cedro, o pano vermelho, molhava
água com ensopo, né, com as plantas, e dava um banho, uma surra de planta no camarada. Depois pegava o pombo vivo, molhava na água com sangue, passava no cara e soltava. E depois pegava aquela água com sangue e dava um banho no cara. E o que significava essa água com sangue, dar um banho na pessoa, soltar o pombo? É porque o sangue na água significa aquele sangue que corria no corpo com lepra, né? Ele tinha sido purificado. E aquele pombo que era solto era a pessoa sendo inserida de novo na comunidade, na sociedade, podendo viver livremente entre todas as pessoas. Então, ali era o primeiro ritual de limpeza. Depois, o sacerdote conferia se o cara realmente estava limpo, levava para o arraial, onde ele ficava recolhido durante 7 dias, e nesses 7 dias, depois ele raspava a cabeça, todos os pelos da cabeça. Que interessante, já vi isso em algum lugar, né? Eu também já ouvi não só na cabeça, mas todo o corpo raspava, e pegava-se um prato, botava-se farinha misturada com azeite, fazia e matava a cabrita e botava o sangue em cima desse negócio feito de farinha. Padê deixou. Né? E depois pegava o sangue, primeiro ungia com óleo, ponta mão direita, orelha direita, pé direito, e o resto do óleo sobre a cabeça, e depois com sangue do cabrito. Então você vê, isso é o quê? Eu sou obrigado a admitir que não podemos falar que é a mesma coisa, que eram culturas diferentes, mas é a mesma coisa que a gente faz quando faz um ebó. Mas o caso da cultura diferente, pai, aí é que é interessante. A gente não pode esquecer que o Levítico faz parte do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, escritos por Moisés. E Moisés foi que libertou o povo da escravidão do Egito. Esse povo passou 400 anos no Egito, após a ida com José governador. 400 anos e passaram escravos depois. Então vamos lá. Egito é onde que é? Egito é África, não é Oriente Médio. Não é Oriente Médio. Então, no mínimo, eles aprenderam com o povo africano. Porque o Egito era a maior potência bélica e financeira da época. Sim. Então, será que existiam outros prisioneiros? Não eram só os hebreus. Eu acho que essa expansão de conhecimento, ela vai. Foi uma troca de informações. Mas existem, né? Se você conversar com uma pessoa que é da Yorubalândia, né? A gente fala, Oxalá é o orixá branco, né? A gente fala, o orixá do pano branco. Ele fala, não, é o orixá branco. Tem uma lenda que diz que 2 guerreiros vêm do leste, olha que coisa, e chegam no oeste, na região onde era a Yorubalândia, que era só um conglomerado de povoados, né? E ali eles dominam essas pessoas, mas não dominam para extrair recursos. Eles dominam, organizam e fazem eles ser o quê? Produtivos, traz cultura, educação, melhora a vida, da qualidade de vida. E eles eram 2 guerreiros brancos, de pele branca. Um era o Batalá, o outro era o Dudua. O nosso Oxalá, ele era esse deu Batalá, né? O orixá branco, necessariamente, não é um orixá de pano branco, mas é às vezes de pele branca. É muito complicado, demanda mais estudo. Alguma coisa de troca de informações houve. Então, se você pega os itãs, a história dos orixás, da criação de tudo, se assemelha muito ao Gênesis. Tem coisa ali que você fala assim, eu tô lendo o Gênesis, né? Então, fora que o Egito... A história do próprio Olorum insuflar o ar no homem feito de barro por Nanã. Entendeu? Mas eu acredito muito, padre, que existem tantas semelhanças entre culturas e religiões, civilizações, que eu acho que isso não tem outra interpretação que a gente possa fazer, se não for de que isso existe de verdade nisso. Um dia nós iremos descobrir, nesta vida ou na próxima. Sim, concordo. Né, na nossa caminhada assim, rumo à casa do Pai, que tem muitas moradas, nós vamos descobrir que toda essa briga aqui foi em vão. Foi perca de tempo. E é isso que eu falo, pessoal, eu acho interessante, olha que coisa que eu quero deixar para você. Tem uma coisa que eu tenho uma tristeza dentro da Umbanda, que às vezes a gente não ter união e tolerância entre nós umbandistas. Eu nem estou falando de candomblé, não estou falando de igreja evangélica, igreja católica, não estou falando de nós umbandistas. Nós não conseguimos nos aceitar. E quando eu falo nos respeitar, não significa que um tem que ir no terreiro do outro, não estou nem falando isso. A gente respeitar cada um no seu espaço, cada um com o seu pai, com a sua mãe de santo, cada um com a sua doutrina, com as suas diferenças, desde que a gente viva para trabalhar, para ajudar quem precisa do conforto, do consolo espiritual, está ótimo. E gente, nós temos dificuldades em encontrar
uma concordância na Umbanda, tá? Respeitando as diferenças, a gente tem dificuldade. E daí eu recebo hoje aqui um padre da igreja anglicana, reverendo padre, aliás, da igreja anglicana, que ele sabe respeitar o povo da Axé, uma coisa que às vezes nós não conseguimos. Se isso não nos mostra alguma coisa, se nós não temos alguma coisa a aprender com o gesto do Padre Pedro, então eu não sei o que mais vai nos ensinar. Eu acho que é por isso que foi muito importante eu trazer a história dele. Eu acho que Deus e a espiritualidade superior têm uma missão para você, Padre. São Miguel Arcanjo, e São Miguel Arcanjo foi muito claro com o senhor. Eu que não siga, não. Ah, ele vai lá e fala, então, saiu da linha. Volta. Traz de volta. Não esquece, não vai dar mais certo. E, Padre... Agora uma coisa interessante, para a gente terminar. Você está falando sobre respeito, sobre entendimento. A igreja anglicana, ela nasceu dessa forma. Quando houve a diáspora dos apóstolos e que eles foram colocados, uns fugiram, outros foram pregar por conta própria e outros foram expulsos da Terra Santa, né? Terra Dita Santa. E eu lembro que a igreja nasce quando José de Arimateia é colocado num barco para que morresse a deriva, junto com Madalena, com Maria Jacomé, Maria Salomé, mas tinha outra pessoa mais que nem podia falar desse barco. E ele é colocado para que ele se perdesse, morresse. E ele chega em terra firme e vai para as Ilhas da Anglia. Todos eles foram inspirados por São Miguel para onde tinham que ir. Tanto que Maria Madalena e Sara ficam em Saint-Marie-de-la-Mer, né? E que na Gália, né? Eles aportam na Gália, que agora é Saint-Marie-de-la-Mer, por causa das Marias que chegaram lá. Ela fica na França, o Código da Virgem fala disso tranquilamente. Sara é abraçada pelos ciganos, sim, né? E o Arimateia vai para as Ilhas da Anglia. Chegando às Ilhas da Anglia, ele encontra... Ilhas da Anglia é a antiga Inglaterra, tá? É, a atual Inglaterra, né? Atual Inglaterra, desculpa. É onde havia o Império Anglo-Saxão. Exato. Né? E chegando lá, ele encontra um povo muito envolvido com a espiritualidade. Que povo é esse? O povo celta, os druidas, né? Ele encontra o povo celta ali. E o povo celta adorava sol, lua, festa de mudança de estações, e de sementes. Tudo. Então ele viu e ele começou a pregar para aquele povo o Cristo, mas respeitando as particularidades espirituais daquele povo. E ali é criada a igreja anglicana com o seu nome original, que é a Igreja Cristã Celta. Esse é o nome da igreja anglicana, Igreja Cristã Celta. Ela é criada e 600 anos depois, o Papa da época envia Santo Agostinho de Hipona, africana, né, para romanizar aquela igreja, porque era uma igreja cristã, porém não estava dentro dos parâmetros do império religioso já formado pós-Constantino, pela Igreja Católica, pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então ele leva a visão e todo mundo ali passa a ser católico, com vestes, com sacramentos, com sacramentais, tudo. E em 1532, quando o rei Henrique VIII, que tinha um casamento, daqueles casamentos forçados, você vai casar com ela, acabou. Não havia amor. Ele, casado com a princesa, já rainha Catarina de Aragão, né, espanhola, casado com ela, ele não amando essa mulher e aproveitando a deixa que ela não deu filhos homens para ele, vai e divorcia. Ao divorciar, porque não havia amor, ele rompe com a igreja católica. Ele chega até o Papa e fala assim, eu quero casar de novo. Ele, com a Ana Bolena. Ele tem vários filmes, né, várias séries que mostram sobre isso. Tanto até aquela série The Crown fala sobre isso, né? Sim. E quando chega neste momento, o Papa fala assim, não, casou uma vez e até a morte. Eu entendo, é uma lei, se é lei da igreja, que seja seguida. É o que eu falo sempre, se você não concorda com alguma coisa, não fique ali criticando, saia fora. Exato. Procure o teu caminho. E ele, já que o Estado bancava a igreja, né? A igreja agora é minha. Muitos reverendos padres da época ficaram na igreja e outros voltaram para Roma. Sim. Mas eu digo, outro dia, estudando um pouquinho, eu falei assim, nossa, que coisa maravilhosa, olha a ligação que tem histórica, porque eu faço todo ano uma referência e reverência a Santa Sara Kali.
Esse ano eu fiz uma tenda cigana lá. O senhor só me deixou na vontade, que o senhor não gravou a cerimônia em si, né? E eu procurando lá, falei, cadê a cerimônia? Mas ele mandou. Nem a imagem da tudo. tenda, ele mandou. Tudo bonito, né? E aí, há pessoas que me criticam. É padre? É católico? O que é? E com tenda cigana? Meus irmãos e minhas irmãs, se nós olharmos essa história que eu acabei de contar, o Arimateia estava no barco que ia à deriva junto com Maria Madalena, mais outros discípulos, e as Marias, Jacobé e Salomé, e com Sara Cali. E Sara faz uma promessa de usar o lenço, se chegassem sãos e salvos em terra firme. Se não fosse a promessa de Sara, eles tinham morrido. Exato. Então, por causa da promessa de Sara... E esse barco andou, hein, padre? Você já olhou ali no Mediterrâneo? Andou muito, né? Então, pela promessa de Sara, eles chegaram em terra firme, na Gália. E da Gália, ele vai para a Anglia. Então, se existe igreja anglicana hoje, pode criticar quem quiser. Se existe igreja anglicana, é por causa da promessa de Sara Cali. Então, optcha! Salve Santa Sara! Salve Santa Sara, optcha todo o povo cigano, né? E quero deixar uma coisa interessante, o padre deve saber disso, né? São Jorge, na igreja católica, ele chegou até ser expulgado, foi expulgado. Ele foi expulgado. Jorge, Expedito, Cosme e Damião, exatamente, eles foram expulgados, né? Foram todos expulgados da igreja católica. Entretanto, hoje existe a orientação para os padres católicos apostólicos romanos, é que existe a tolerância quanto ao culto. Isso. Entendeu? Tolerância, porém, alguns ainda não aceitam muito, né? Por causa dessa questão do sincretismo religioso. Exatamente. Então você vê a que ponto chega a ignorância das pessoas. É muito triste saber isso. Eu acho bonito que o padre está conseguindo, que Santa Sara nunca foi santa, ela só foi santa popular, né? Ela nunca foi canonizada. Agora, São Jorge foi, inclusive, um dos primeiros santos a serem canonizados. Dos 14 primeiros santos da igreja, São Jorge é um deles. Exatamente. São Jorge é padroeiro de vários países do mundo. São Jorge é padroeiro de Portugal, não é só de Fátima. Exatamente. É São Jorge. São Jorge. São Jorge é padroeiro da Inglaterra, de Londres, padroeiro da família real, padroeiro da Rússia. Sim. Vários países têm São Jorge no cunhar das moedas, né? E eu acho isso muito bonito de manter, resgatar essa tradição. Porque da mesma forma que você, em muitas casas, existe o quadro de Iemanjá, você lembra? Isso é. Você ia na casa das avózinhas, a gente era pequenininho. Isso. Engraçado, ninguém era um bandista, era todo mundo católico, tinha um quadro de Iemanjá do nada. Era a tradição. É a tradição. Como existia o quadro de São Jorge. E a minha nona... o quadro de São Jorge, o quadro Nossa Senhora de Iemanjá e o quadro com os dois corações, Sagrado Coração e Imaculado Coração. Exatamente. Tinha que ter, toda casa. Né? Mas a minha nona, eu sou de uma família italiana, né? Meu pai veio da Itália, né? E a minha nona, ela tinha uma devoção especial por São Jorge. Então, hoje, até uma homenagem para minha nona. Olha, inclusive, ano que vem, o Padre Pedro vai estar fazendo a primeira excursão nos caminhos de São Jorge. Que isso é tudo lá na Capadócia, então? Aonde? Não vamos na Capadócia. Até porque a Capadócia tem pouca referência sobre São Jorge. Vamos a Portugal, onde tem o castelo de São Jorge, onde tem algumas relíquias dele. Vamos para a Terra Santa, né, fazer o caminho da cristandade. E lá na Terra Santa, em Lide, né, ou Lot, tem o túmulo de São Jorge, onde estão os restos mortais dele. Que coisa. E visitar o mosteiro anglicano de São Jorge, em Jerusalém. Então, aí sim, já começa a preparar. Caminhos de São Jorge com o reverendo Padre Pedro. E padre, as pessoas que querem saber quando o senhor for lançar essa viagem, eu quero saber mais do senhor, mais sobre o Santuário Anglicano de São Jorge da Capadócia. Fala para mim qual endereço o pessoal tem que seguir. Segue o senhor no Instagram, tá como lá, padre? @Padre Pedro de Paula. É quase um trava-língua, né? @Padre Pedro de Paula. E onde fica o endereço do santuário lá? O santuário fica na Rua Jaçanã. Inclusive, eu faço muito questão. Eu moro na Jaçanã. Tá, fica na Rua Jaçanã. Figura, né? Eu posso perder o trem das 11, né? Então, na Rua Jaçanã, número 432, na Vila Aeroporto, Distrito do Ouro Verde, próximo ao Terminal Ouro Verde, ao Hospital Ouro Verde, ali em Campinas.
Quais que são os dias que está aberto o santuário ou que tem celebração? O santuário, eu, Padre Pedro, toda quinta-feira estou fazendo celebração às 19h30 lá. Aos domingos nós temos uma celebração mensal. Você fala assim, mas domingo não é o dia do Senhor, não tem que estar na igreja? Domingo a gente está com a família, passeando, viajando, recebendo visita, almoçando, enfiado dentro de igreja, por causa de quê? Mas querendo visitar. A visitação, só agendando com a assessoria ou comigo. Como é que faz para falar com a assessoria, padre? Eu vou falar com o meu telefone, 19 97405 4945. Vamos dar lá. DDD 19, que eu moro no interior. 97405 4945. 4945. Então, confirmando, pessoal, DDD 19 97405 4945. Entra em contato com o padre por WhatsApp, né, padre? WhatsApp. E não é toda hora que dá para atender, né, padre? E nós, toda hora. E nós fazemos o agendamento para visitação, né? E lá nós temos, tanto essa escultura que você vê, tem uma imagem imensa de um guerreiro em 3D saindo logo da entrada. A proteção lá não para, né? Temos a Capela dos Milagres. É um lugar sobrenatural. O povo do Axé que queira visitar? Ô, gente! Povo do Axé, olha. Povo de Campinas, devotos de São Jorge. Povo do Axé, devoto do nosso pai Filho de Ogum, filho de Ogum. Vai visitar. Mas não é só filho de Ogum, não. Pode filho de Ansan, de Oxalá, de Iemanjá, de Nanã, de Obaluaê, de todo mundo. Agora, padre, eu vou pedir agora que você mostre o que o senhor trouxe. Uma das relíquias do santuário, né, padre? Essa aqui acho que é uma das maiores, né, lembranças do santuário, onde nós... Pai, por favor. Com licença, padre. Essa espada do guerreiro, onde nós fazemos... Dá uma olhada nesse material, gente. Essa aqui é a espada consagrada a São Jorge. E o padre abençoa as pessoas com a espada, né, padre? E com a espada e com a capa. Nós fazemos lá um trabalho de limpeza espiritual com a espada, com a capa. Temos a fonte de São Jorge. Eu estava contando para o rapaz que foi me buscar sobre a história da imagem que está na fonte de São Jorge. Muito interessante. Um dia eu fui na cidade de Pedreira, que é um lugar tradicional de imagem, né? Sim. E cheguei lá, eu comprei algumas japamalas, né? Pedrinha, e pode ficar, faça isso aí, fica aqui a proteção do senhor. E vi uma fábrica de imagens que em cima era só de gesso, e embaixo elas com uma pintura diferente, um dourado, amarronzado. Uma única loja que tem só essas imagens. Eu me apaixonei por a imagem de São Jorge que estava lá, mas não tinha dinheiro no dia. E eu falei assim, poxa, tem como guardar? Eu venho buscar. Eu falei, difícil, tem como guardar, né? Então tá bom. Eu peguei a imagem, não roubei não. Levei para um cantinho assim, vi uma imagem do Nossa Senhora das Graças. Aí eu falei assim, eu vou esconder essa imagem aqui. Aí escondi atrás da imagem da Nossa Senhora das Graças. Deixei bem escondidinha. E falei assim, eu venho buscar. Tu foi? Nem eu. Você não foi, muito menos eu. A gente esquece, né? 2 meses depois, um dia de domingo, tinha uma mesa dominical. Aí a senhora, que é uma das ministras da igreja, falou assim: pá, tem um casal aí querendo falar com o senhor. Aí eu fui atendê-los, um casal de devotos. E eles estavam com um negócio bonito, parecia uma cesta, né? Com laçarote, né? Celofane. Aí eu falei, isso é pro senhor, padre. Eu falei, que bonito, legal. É de comer? Não, é um presente, você vai gostar muito. Aí quando eu abro, é uma imagem de São Jorge, parecida, né? Aí eu falei assim, nossa, que bom, eu queria tanto uma dessa. Olha, que queria muito, mas eu não tive condições de comprar na época para colocar aqui no santuário. Falei assim, padre, essa nós trouxemos com muito amor, mas foi difícil encontrar. Na loja não tinha nenhuma. Aí eu olhei atrás de Nossa Senhora das Graças, tinha uma imagem escondida. Eu peguei essa, aí eu falei assim, fui eu que escondi. Então a imagem que eu escondi, ninguém achou. 2 meses depois, ele falou assim, já que você não me leva, eu vou sozinho. Já que você não vem buscar, eu vou. Eu vou, né? E agora, pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou pedir ao padre, para variar, vocês se lembram, gente, que é assim que é uma de boa, trazer informação diferente, gente diferente, que abre a nossa mente, abre a nossa consciência. É para isso que a gente existe. Lembrando a vocês, ainda dá tempo de você se inscrever no curso de Fundamentos para o Sacerdócio. Um curso que demora muito tempo, mas é uma matrícula por ano. Ainda dá tempo, temos
algumas vagas, você entra em contato com o Sombra no primeiro comentário fixo desse vídeo aqui. A gente só tem gratidão ao seu carinho, sua paciência, e espero que você tenha gostado muito do Padre Pedro. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Agora eu vou pedir a você, Padre, dê uma bênção naquela câmera ali, dá uma bênção para todo mundo, uma bênção de São Jorge, para todos os nossos que estão acompanhando, para toda pessoa que está acompanhando esse vídeo nesse momento. Que pela intercessão do glorioso São Jorge da Capadócia, portas se abram, caminhos se alarguem, soluções cheguem e que curas e milagres se apresentem em vossas vidas. Pois eu andarei vestido e armado com as forças, com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem pensamentos possam me fazer algum mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrarão se o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentarão sem meu corpo amarrar, vírus e doenças fugirão se o meu corpo chegar. E pela intercessão do glorioso guerreiro do céu, São Jorge da Capadócia, desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Jorge da Capadócia, rogai por nós. São Jorge da Capadócia, rogai por nós. São Jorge da Capadócia, rogai por nós. Ogunhê! Meu Pai, salve nosso Pai Ogum. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que Oxalá, nosso Pai Ogum, nosso grande São Jorge, abençoe cada um de nós o tempo todo, nos dando as bênçãos que precisamos. E até a próxima.